Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal todos os dias você tem notícia, tem novidade, tem informação, sempre em primeira mão, sempre com exclusividade, respeitando o torcedor vascaíno. O vídeo de hoje, como sempre, aí tem muito assunto importante para a gente abordar. Vamos falar um pouco aí sobre o próximo desafio do Vasco nessa quinta-feira aí, né, pós-carnaval, pela Copa do Brasil, lá em Brasília contra o Trem. Detalhes aí sobre possível escalação, desfalques, quem que o Barbieri vai poder contar para essa partida, né, para esse jogo aí classificatório e muito importante para a sequência da temporada do Vasco. E também vamos trazer todos os detalhes sobre negociações, mais reforços que estão chegando e também atualizar como está a situação do Gustavo Cuéllar, volante que interessa e interessa muito ao Vasco aí para esse campeonato brasileiro. Então eu já queria convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, quer ficar bem informado, você está no lugar certo. Aqui é o maior canal de notícias do Vasco no YouTube, na internet brasileira. Então já fica o convite para você correr logo ali embaixo desse vídeo. Você vai ver um botão bem grande escrito inscreva-se. Se você não sabe ler, não tem problema. Esse botão ou ele vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco, dependendo aí do tipo de aparelho de celular que você está usando. Você clica nele, se inscreve no canal e logo depois não esqueça também de ativar o sino das notificações que fica logo do lado desse mesmo botão para você sempre receber aí no seu celular, na sua mão aí, um aviso, né, um recado assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui, de manhã, de tarde e à noite. E também peço para você não esquecer de dar aquela moral aqui pro nosso trabalho, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha. Quem pergunta, pô, Mário, que negócio é esse de like? Aqui embaixo do vídeo, né, se você tá vendo ele com o celular deitado, vira ele em pé, vai ter um botão que é um dedo para cima. Você clica nele que você vai ajudar muito o crescimento, a divulgação aqui do nosso trabalho. Combinado? Então bora começar o vídeo falando, né, desse próximo desafio. Primeiro jogo do Vasco aí, que não é Campeonato Carioca, né, jogo oficial, lembrando que o Vasco disputou aquelas duas partidas lá na Flórida, né, contra o River Plate e contra o Inter Miami, mas foram considerados amistosos. Campeonato Carioca, o Vasco aí tá na quarta colocação, vem de uma grande vitória contra o Botafogo, né, o clássico que a gente, tava há muito tempo sem vencer, então vem com moral, vem com confiança e pega um time, cara, que apesar de ser um time pequeno, também é um time aí que não vem no momento positivo, né, os últimos 9 jogos do Trem aí, os últimos 9 jogos oficiais, né, da equipe que o Vasco vai enfrentar, que é o Trem, foram 5 derrotas e 4 empates, e esse primeiro jogo deles na temporada, há 5 dias atrás, perderam também, né? Então o Vasco tem, cara, obrigação de ganhar, de vencer. Eu não vou aqui falar que tem obrigação de golear, porque eu não gosto de jogar pressão pra cima dos jogadores. Mas que obrigação é vencer, é claro que é, né? E a gente quer ver um time evoluindo mais tecnicamente, taticamente, mais entrosado, pressionando mais a saída de bola, né? Mostrando que a evolução dessa equipe tá vindo aí a cada partida. E outra coisa que eu queria salientar, né, que muita gente reclama, é que o Barbieri é isso, que o Barbieri é aquilo, que o elenco do Vasco ainda é muito limitado. Cara, infelizmente, até agora, em todos os jogos, o Vasco acho que jogou 10 jogos na temporada até o momento, o Barbieri não conseguiu repetir a mesma escalação por questões de suspensão, por questões de regulamento de estadual, por questões de lesões ou de desconfortos musculares. Então a gente também tem que dar ali o braço a torcer, cara, que o trabalho tá sendo bacana. A gente, ganhou do Botafogo jogando bem, perdemos do Fluminense jogando bem, né? E estamos evoluindo. A gente, como torcedor, a gente quer sempre que o Vasco jogue como uma seleção, atropelando todo mundo, goleando todo mundo, mas eu acho que a gente também tem que ter aquela percepção que não vai ser assim. Ainda é um time em formação, mesmo os melhores times aí do futebol brasileiro hoje em dia, quando eu digo de time, é bola dentro de campo. O Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, né? A gente tem que admitir que hoje são as melhores equipes aí dentro de campo, ainda oscilam, cara. Você vê o Flamengo tomou uma porrada do Al Hilal, você vê o Flamengo aí, às vezes tomando pressão de times pequenos do Campeonato Carioca, e o mesmo acontece com o Palmeiras e com o Corinthians lá no Campeonato Paulista. E não vai ser esse Vasco recém-formado, com contratações recém-chegadas, com meninos da base evoluindo, que a gente vai ter uma equipe aí atropelando todo mundo, né? Mas a tendência é que evolua e que, obviamente, fique cada vez mais um time mais competitivo. Para a partida dessa quinta-feira, o Barbieri ele vai ter ali o retorno de algumas peças importantes,
volantes, né? Ele vai ter os 2 goleiros titulares, o Léo Jardim e o Ivan à disposição. Não sabemos quem será ali o jogador que vai a campo. Ele tem também o retorno do Jair para poder assumir a vaga do meio de campo, né? Então ele tem algumas dúvidas. Eu acho que o Barbieri vai levar a campo o seguinte time, tá? Eu acho que ele vai manter aquele esquema ali com 4 no meio de campo, dando liberdade para o Alex Teixeira, povoando, né, o setor ali de meio de campo. Então, para mim, é a seguinte escalação do Vasco aí para encarar o trem. No gol, Léo Jardim ou Ivan, sinceramente não sei, indiferente, gosto dos dois, acho que os dois aí são ótimos goleiros, o Vasco tá super bem servido. Na lateral direita, o Puma Rodrigues, e na lateral esquerda, acho que ele vai com o Lucas Piton, obviamente, né, titular absoluto. Dupla de zaga, a dúvida é se o Capasso já estará disponível, mas eu acredito que não. Acho que o Miranda segue como titular, pelo menos até essa partida, ao lado dele o Léo. Inclusive o Miranda vem aí jogando feijão com arroz, né, não vem complicando, então também temos que elogiar quando o jogador aí tá dando conta do recado. Meio de campo, eu acho que ele vai com o seguinte time, eu acho que ele vai com Rodrigo de primeiro volante, Barros de segundo volante, Jair de terceiro homem de meio de campo e o Alex Teixeira fechando ali a criação com total liberdade para chegar lá na frente, criar oportunidades, puxar contra-ataque. Me agrada muito esse meio de campo, né? E lá na frente, Pedro Raul e Gabriel Peck, né, com as opções ali do Eric Marcos ali pro segundo tempo, com opções ali de outros jogadores que podem entrar e dar conta do recado. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, cadê o Figueiredo? Cadê o Marlon Gomes? Cadê o Orediano? Cadê o Capasso? O Capasso eu acho que ainda não vai estar regulamentado na CBF para atuar, então ele deve poder estrear na rodada do Carioca, ou contra o Boa Vista, ou contra o Flamengo. E a situação do Figueiredo, muito próximo de voltar, mas talvez ainda não para essa partida, e mesmo que voltasse, não acho que seria titular, pela questão de ter ficado muito tempo afastado. O Robson Bambu, zagueiro, mesma coisa, né? Pode até ser relacionado, mas não acho que será titular pela sequência que o Miranda vem tendo. O Marlon Gomes, certo que não vai para o jogo, está se recuperando de uma lesão na coxa, então segue ali no departamento médico, e o mesmo com o Orediano, né? O Marlon e o Orediano só devem voltar na partida contra o Flamengo, né, na próxima semana após o Carnaval. Estou muito confiante, inclusive eu acho que o Vasco vai conseguir uma grande vitória com mais de 3 gols nessa partida, e eu tô tão confiante que, irmão, eu vou botar aí no mínimo R$300 nessa vitória com margem de 3 gols do Vasco lá na BetWinner. E o melhor de tudo, para eu colocar esses R$300, eu só preciso depositar 150. Aí você fala, como assim, Mari? Que negócio é esse? BetWinner, eles dobram o valor do seu primeiro depósito, eles dão 100% de bônus para você se você usar esse código promocional que tá na tela aqui agora, que é o MárioBR. Como que faz? O link tá lá embaixo, é o primeiro comentário fixado, tem o link da BetWinner, e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do site deles, como que você pode entrar lá, fazer o seu depósito, retirar dinheiro, ver aí os jogos que estão por lá, então fica de olho e a gente já volta com as notícias do mercado da bola, beleza? Então, rapaziada, esse é o site da BetWinner. Como vocês estão vendo aí, você pode fazer depósito através de Pix, transferência bancária e diversas outras formas. E tem todos os campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores, Champions League, qualquer campeonato você pode apostar. E sua retirada também, Pix, transferência bancária, tudo muito fácil, rápido e direto para você vascaíno, beleza? Então corre lá, primeiro comentário fixado, link e descrição para você. Então é isso, quem quiser corre lá, o link tá lá embaixo no primeiro comentário fixado e o código promocional MárioBR. Beleza? Antes de a gente continuar o vídeo, queria pedir mais uma vez para você não esquecer, rapaziada, de deixar o like, que é super, hiper importante. Então, se você não deixou o like no começo, deixa agora se você está gostando do vídeo e se inscreva no canal. Se você não está inscrito ainda, corre ali embaixo, clica naquele botãozão lá, ou vermelho ou branco, que vem fazer parte da nossa família de quase 500 mil de torcedores por aqui. Agora, vamos atualizar vocês sobre as situações de mercado da bola, né? Que a galera fica aí empolvorosa, quer saber quem tá chegando, quem tá saindo. Então, vamos começar com o Andrei Santos. O Andrei já tá no Brasil. Como a gente já disse para vocês, a tendência é que ele vá para o Palmeiras, mas ainda não tem nada acertado, não tem nada assinado, porque o Palmeiras não quer liberar o jogador para o Mundial de Clubes em maio. Lembrando que o Vasco deve perder também o Marlon Gomes, o Vasco pode perder o Eric Marcos, o Vasco pode perder o Rodrigo, por exemplo, o Barros, são todos jogadores sub-20 que vêm atuando, vêm jogando bem, estão aí, né, a CBF e o Ramon Menezes, que é o treinador da sub-20, estão de olho nesses jogadores. O Marlon é praticamente certo que o Vasco vai perder para o Mundial, e os outros ali, o Vasco corre sim um risco aí de perder esses atletas também. Como eu falei, o Andrei, o caminho natural é o Palmeiras, mas ainda não tem nada 100% garantido. O Vasco está de olho. Se o Palmeiras demole, o Vasco
tenta trazer o jogador, mas hoje não é uma pauta aí prioridade dentro do Vasco. Atacante Lelê do Volta Redonda, tudo acertado, a não ser que haja aí do dia para noite uma oferta multimilionária ou de um clube brasileiro, né? Lembrando que Grêmio, Cruzeiro e outros clubes do Brasil demonstraram interesse, o Bahia também, e clubes da Europa também demonstraram interesse no jogador, mas nenhum clube fez uma proposta de compra ali, pagando mais de 5 milhões de reais pelo Lelê. Então hoje ele é jogador do Vasco, como eu falei, a não ser que tenha alguma novidade muito grande, ele realmente vestirá a camisa do Vasco, mas o anúncio oficial só será feito após o término do campeonato estadual ou após a eliminação do Volta Redonda ali do campeonato carioca. Agora, falar aí sobre contratações que podem estar pintando no Vasco, né? Inclusive alguns jornalistas ontem deram aí essas notícias. Um deles, o volante Zé Ricardo, jogador de 25 anos, fez uma grande temporada, né, com o América Mineiro ano passado, não renovou o seu contrato porque pediu um aumento salarial, né, pelo que eu fiquei sabendo, e o América Mineiro não tinha condição de pagar, acabou ficando livre no mercado, estaria negociando com bons clubes de futebol brasileiro, né, clubes de Série A, mas parece que o Vasco ele fez uma proposta, agradou o jogador, o projeto que o Vasco apresentou, projeto a longo prazo, teria deixado o jogador muito contente, é um jogador jovem, um jogador promissor, o valor de mercado dele hoje é de 10 milhões de reais, o Vasco estaria trazendo ele de graça, sem custo, sem ter que pagar absolutamente nada. Jogador ele que chegaria para brigar por posição agora no atual elenco com o Rodrigo, né, na vaga de primeiro volante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Cuéllar, né, e sobre volantes aí que podem estar chegando de peso um pouquinho mais na frente aqui do vídeo. Então o Zé Ricardo pode estar pintando aí nos próximos dias. Outro jogador que também interessa ao Vasco, segundo alguns jornalistas, o Vasco teria avançado na negociação, é um lateral direito, né, que chegaria para ser reserva do Puma Rodrigues, jogador de 26 anos, ano passado fez uma temporada muito boa pelo Juventude, né, foi um dos principais laterais direitos do Campeonato Brasileiro, tanto é que foi adquirido pelo Atlético Mineiro. Mas aí, no começo dessa temporada de 2023, parece que o Galo contratou outros jogadores para a posição e o Paulo Henrique acabou sendo preterido, né, se tornando ali o terceiro jogador de opção, né, do Atlético Mineiro para a lateral direita. Não está contente, o Vasco aí fez uma proposta, né, segundo essas informações, de empréstimo até o final de 2023 com a opção de compra. Ele foi um dos líderes de dribles certos, cruzamentos certos da temporada do ano passado. Não acho que chegue para ser titular, para brigar por vaga com o Puma, mas um reserva interessante, né? Hoje o reserva para a lateral direita é o garoto Paulinho, de 17 anos, então eu acho que é importante a gente trazer peças de reposição. Vejo muita gente reclamando, pô, Mário, vai trazer esse Zé Ricardo, vai tirar espaço do Rodrigo. Vai que o Rodrigo machuca amanhã, vai que o Rodrigo tem uma lesão séria amanhã. Quem joga? De Luca? Quem joga de primeiro volante? Não tem, irmão. É importante ter jogador, é importante a gente rechear o elenco com jogadores que têm condição de entrar e dar conta do recado. Eu acho que essas duas vagas aí, tanto essa de primeiro volante quanto a de lateral direito, o Vasco trazendo esses atletas, não são contratações de peso, não são contratações que chegam para ser titulares absolutos, mas sim boas opções de mercado aí que o Vasco busca nesse momento para ter no nosso elenco para 2023. Agora falar um pouquinho sobre Gustavo Cuéllar, né? Esse sim, contratação de peso, esse sim, contratação de impacto, tanto é que o Vasco está cogitando fazer uma proposta que pode chegar a valores acima de 20 milhões de reais ao Al Hilal, né? Ele que renovou o contrato lá recentemente, pouquíssimos dias, né? O contrato vai até o 2024, mas a informação é que ele está muito motivado com o projeto, com a situação que o Vasco vive no momento e principalmente com o fato do Abel e do Barbieri estarem aí comandando esse projeto de futebol do Vasco a longo prazo. O Cuéllar está muito realmente aí interessado em vir vestir a camisa do Vasco e o Al Hilal, que é o clube que detém os poderes financeiros do jogador, estaria disposto a liberar o Cuéllar aí por esses valores que podem girar de 20 a 30 milhões de reais, o que não fugiria do que o Vasco está disposto a pagar, obviamente parcelado, né, talvez ali em um ano ou até em 2 anos, lembrando que o Vasco vem fazendo muito isso aí para ter fluxo de caixa, para poder investir mais no decorrer da temporada, e é isso que eu queria falar agora, porque o Vasco não para por aí. A informação que a gente
tem, e eu cravo isso aqui para vocês mais uma vez, é que o Vasco não irá parar de contratar. O Vasco ainda tem duas prioridades, além desse jogador de primeiro volante, né? Além desse pitbull que vai chegar, que vai ser uma contratação muito interessante, um jogador de peso, pode ser o Cuéllar, como pode ser outro nome. O Vasco ainda busca mais aquele atacante que joga pelo lado esquerdo de campo. O Valoyês é a prioridade, né? O jogador que o Vasco quer, mas o Vasco não descarta outros nomes. Tanto é que o Vasco aí segue monitorando o mercado sul-americano e o mercado europeu, porque a janela da Europa se abre em junho. E além desse atacante de lado de campo, o Vasco precisa do camisa 10, precisa do meio armador, e é de lá que esse jogador vai estar chegando. Então a gente vai ter que ter paciência, vai ter que esperar até junho, quando a janela abre, para aí sim a gente poder comemorar essa bela contratação que o Vasco vai fazer aí para agradar o torcedor vascaíno. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, tá vendo esse número que tá aqui na tela? É o nosso Pix aqui do canal. Você que quiser participar com um grupo de WhatsApp, você que quiser participar dos sorteios das camisas oficiais que a gente faz, é muito fácil. Só você fazer um depósito para esse número que tá aqui, R$20 por ano, e automaticamente você já vai poder participar. Tudo que você tem que fazer é mandar o comprovante pelo WhatsApp para esse número, e aí a gente já coloca você no grupo e você participará dos sorteios também. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!